Este é o quarto tutorial dedicado ao SWG, sendo que o primeiro foi dedicado só à sua instalação. Então, no segundo a gente viu um pouco como que funciona o ambiente SWG e os módulos. No terceiro, como criar uma estação hidrológica virtual. E nesse aqui a gente vai ver como criar de uma só vez várias estações virtuais. Então eu vou começar a mostrar no QGIS o que a gente vai fazer. Eu peguei um recorte aqui dos tracks do Envisat, né, que estão aqui, só porque é só a título de exemplo. Assim, que como está criando isso tudo automaticamente e demora um pouquinho, que o programa tem que procurar os encontros entre o rio e os tracks, enfim, processar. Então eu só peguei uma amostra da mesma forma que eu não vou processar todos os ciclos. E a gente vai olhar a princípio somente o Envisat. Né? No exercício, eles vão trabalhar com o Envisat e com o Sentinel-3. Então, a gente está vendo aqui que tem alguns cruzamentos aqui dos tracks. A gente vai colocar aqui os números dos tracks. Então, 992, porém, aparentemente não cruza, pelo menos nesse setor, nenhuma vez o Rio São Francisco. O 921, ele cruza em vários pontos, ok? E aí cada um seria uma estação virtual diferente. Depois a gente tem o 377, que vai cruzar apenas em um ponto. 448 vai cruzar o São Francisco aqui perto de Pedras de Maria da Cruz e vai cruzar também a represa de Três Marias. E finalmente o 835 que vai cruzar o rio perto de Manga. Então isso vai ser o nosso universo de estações por enquanto, e aí a gente vai ver como que a gente produz essas estações de uma única vez. Então aqui, bom, só porque eu estou no Linux, minha abordagem é um pouco diferente talvez da sua. Eu vou abrir o Shell aqui, lembrando que a gente tem que abrir esse SWG versão 2. Eu vou colocar ele no cantinho aqui, a gente não precisa. Aí vou mandar executar. Esse aqui a gente não vai precisar, na verdade, mas esse aqui eu vou manter porque o resultado, em parte, vai se apresentar aqui. Para simplificar, eu gosto aqui, se a gente seleciona a pasta de entrada, vai facilitar porque sempre ele vai procurar primeiro neste lugar. Então aqui, na realidade, minha pasta principal vai ser essa. E aí a gente vai na opção Prepare Data e criar múltiplo Virtual Hydrologic VHS. Né? Bom. Deixa eu só jogar isso aqui um pouco para baixo. Tá. Bom, então primeira coisa, a gente vai trabalhar com o Envisat. Vocês estão vendo, tem esse Coda e NetCDF. Na verdade, por enquanto, eu só tenho a base em NetCDF. Eu já trabalhei com a Coda, que era uma base fornecida pela Agência Espacial Europeia inicialmente. Mas agora a gente vai trabalhar com o Envisat NetCDF. Ele precisa saber, então, o shapefile dos corpos de água. Bom, por que eu não pus rio? Porque poderia ser lago, pode ser represa. Então, no caso aqui, a gente vai precisar
vocês têm uma pasta de shapefile, e a gente precisa do Rio São Francisco e tem que ser a versão de polígono. Tá? Os tracks do satélite, então aqui eu coloquei um track do Envisage que eu chamei de exemplos, que são aquela amostra um pouco menor. Quais são, aonde que estão os arquivos de entrada? No caso aqui são os arquivos do Envisage. Então vocês devem ter uma pasta Envisage SF, que a gente vai usar, e aonde vai salvar o resultado. No caso aqui, eu vou salvar só um arquivo temporário, vou pôr em downloads. Como acho que eu já tenho um aqui, eu vou pôr aqui mesmo, só aqui mesmo. Tá. Bom, aqui como não é uma estação específica, né? Então isso é um nome que vai ser acrescentado em todos os dados criados. Então eu vou chamar LSF, né, para o Rio São Francisco, só que aqui vou acrescentar em Minas. Bom, isso aí fica a critério de vocês. Esse aqui é a distância, a partir do ponto central, quantos quilômetros, metros, na realidade, vai pegar de cada lado desse ponto central. Se como é um pouco muito, vou reduzir. Mas a gente tem que pensar que o track, tem um track nominal, mas de fato, às vezes, o satélite pode passar meio de lado. Então, se o rio está em um certo ângulo, se eu não pegar uma distância suficiente, é capaz de perder dados. Então, eu mantenho um valor relativamente elevado. Isso aqui também não vai ser um problema. É só questão de limitar também a quantidade de dados e quantidade de processamento. Os ciclos. O Envisage, ele vai do ciclo 6 até 94. Bom, que seriam todos. Mas para ser mais rápido um pouquinho, vou pegar apenas do ciclo 21 até, vamos dizer, 35, né? 15 ciclos. Eu vou gerar um shapefile de pontos, posso gerar também de linhas, e vou usar o geode de satélite. Nessa opção, como o geode ele varia de um ponto para o outro, né, a gente não consegue usar um valor fixo. Bom, teria a possibilidade, eventualmente, de não usar o geode, né, e de corrigir cada um individualmente, usando, por exemplo, o geode aqui usado no Brasil, né, que é o Cirgas, né? Bom, mas aqui, para acelerar as coisas, a gente vai usar o geode que eu forneci junto com os dados do satélite. Né? Não é que o satélite mede os geoides, né? São dados que são acrescentados nos dados do satélite. E a gente vai mandar processar. Então, repare que aqui ele vai falar os ciclos que ele está processando. Né? Então, vai começar de 21 até 35. E aqui é o track. A gente viu que tem uns 4, 5 tracks diferentes. Então, primeiro, o que o programa está tentando cruzar os dois shapefiles para ver todos os pontos de encontro. Quem fez disciplina de Python comigo, a gente viu a aplicação de fazer cruzamento de vetores, assim. Então, é uma das aplicações, por exemplo. E aqui a gente vê que está processando os ciclos de 21 a 35, para o track 835. Depois a gente vai ver que 921 ele vai fazer várias vezes, porque o 921 ele cruza umas 4 vezes o São Francisco. Então você vê que está retornando de 21 a 35 várias vezes. Bom, aqui ele produz esse gráfico. Aqui, vou ampliar, a gente vê que
Mas esse aí é junto de todos os traques, então é difícil de interpretar, mas são os pontos que ele conseguiu extrair, que varia de 420 metros de altitude até 480, mas aqui a gente imagina que não deve ser a água deve estar aqui, deve estar na faixa de 470 metros de altitude o nível do rio. Pensando que a gente vai, né, de Represa de Três Marias até Carinhanha, até Manga, né, que a gente viu. Então, essa variação de elevação é causada por isso. E aqui ele tem outro gráfico produzido, a gente pode fechar esse aqui agora, que mostra as estações virtuais que ele criou. A gente pode fazer um zoom aqui. E aí a gente vê, então aqui perto de Manga, perto de Pedra de Maria da Cruz, aqui deve ser mais perto de São Francisco, aqui perto de São Romão e aqui perto de Pirapora, talvez, enfim. E finalmente aqui cruzando a Represa de Três Marias. Vou fazer um zoom aqui. Né? Aí a gente vê que, na realidade, como cruza três vezes, ele vai criar três estações virtuais diferentes. Tá? E a gente pode salvar isso, né, se for preciso. No caso de vocês, seria bom salvar para ver todas as estações criadas. Esse aqui é menos importante, porque é só uma confusão de dados. Assim, mostra mais ou menos todas as estações criadas, ainda mais elevada. Então, perto de Três Marias até o nível mais baixo, perto de Carinhanha. Se a gente for olhar na pasta agora, tá, ele sempre cria uma pasta VHS. E aí a gente vê os arquivos que foram criados. Às vezes, os arquivos .tap, a gente pode abrir um, né, são as sequências de pontos, com a altitude, né, a coordenada, a altitude, a data, bom, esses dados todos. E aí tem os shapefiles que eu mandei criar. Ele criou um shapefile para cada estação virtual. Aí a gente pode buscar e ver esses shapefiles.
Bom, o processamento terminou. No caso aqui eu tinha 11 estações virtuais e só poucos ciclos. Vocês vão ver que às vezes ele fala assim, que ciclo 24 foi pulado. Bom, esse é um dos casos quando tem um valor, por exemplo, de menos 32 mil, um valor que não tem a ver. Então, geralmente, ele vai pular esses casos, se não tem dado válido. É, isso aqui demorou uns 10 minutos. No caso de vocês, se for processar todos os track e todos os ciclos, você pode ter facilmente uma coisa que vai demorar talvez 1, 2 horas. Vocês podem fazer é dividir, tá? Então fazer duas pastas, dividir os arquivos de tab, para agilizar um pouquinho. Bom, no final ele produziu um monte de gráficos, mas na realidade ele vai fazer um gráfico para cada ano. Então 2004, 2005. Bom, no caso aqui, como só 15 ciclos, só representou 2 anos. Esses gráficos eles não indicam muita coisa, porque esses que a gente está vendo aqui, os resultados, eles representam vários lugares diferentes. Tá? Então, não representa um lugar específico, mas dá uma ideia. Se tiver valores muito errados, se tiver muitos erros grosseiros, a gente vai ver pontos completamente fora. Que não é o caso aqui. A gente vê que os pontos eles vão entre 425 e um máximo de 560, por aí. Que isso aí deve ser Três Marias. Então tem esse aqui para 2004, para 2005. Eles mostram as séries temporais aqui. Se a gente quiser, por exemplo, tem dado que a gente não está vendo, se a gente clica no botão, usando essa cruz aqui, o botão direito do mouse, a gente consegue concentrar. Então, a mesma coisa, a gente vê a série temporal, que vai de 2004, janeiro de 2004 até ser o que? Fevereiro, março de 2005, para os vários lugares. Então, desde Três Marias, os níveis, os pontos mais altos, até lá perto de Manga. Bom, quando está faltando dado aqui, é porque um ciclo não registrou aqui. Então, esses gráficos também não tem a diferença, porque eu não usei dados de validação, então a gente não tem como ter a diferença entre a validação e o dado satélite. A gente vê que tem uma certa consistência, né? Então, os níveis, se a gente tiver um gráfico todo em dente de serrote, aí a gente imagina que tem um problema. Aqui a gente vê uma certa consistência, que é um bom sinal. E ele mostra as estações aqui que ele criou. No caso aqui, a gente não usou o São Francisco todo, né? Então apenas esse setor de Três Marias até a divisa da Bahia, basicamente. E aqui acho que ele mostra o último que foi criado. Imagino que deve ser perto de Pirapora aqui, né? Bom. E tinha alguns dados de 2003 também. Então, é isso. Então, acaba aqui. Lembrando que a gente pode ver essas estações que a gente criou individualmente. Então, por exemplo, esse vhs.txt, a gente pode pegar os arquivos aqui, de preferência, né? Esses arquivos aulas e todos junto, então não significa muita coisa não. Então a gente pode pegar um de cada vez e ver
que foi gerado para essa estação virtual. Vou pegar aqui alguns. São só 15 ciclos, então alguns têm poucos pontos, outros vão ter mais. Então isso encerra então essa sessão. Os pontos, tudo que você gerou, está disponível naquela pasta que a gente criou, chama VHS. Então, esses arquivos vocês podem fazer seus próprios gráficos usando o Excel, tudo. Tem um formato tabulado comum. Assim. E esse aqui, então, os tabs são os pontos tudo junto. Então, agora, aqui, esses F-out é a solução que foi achada para cada ciclo. Ok? Então, a gente vê aqui os ciclos. E aí tem uma altitude única para cada um desses ciclos. Ok? Então isso aqui pode ser representado de várias formas.